Salmo 126. Cântico de romagem. Antes da leitura, vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo privilégio imenso de estarmos aqui reunidos para juntos Te adorarmos e bendizermos, ó Deus, por todas as Tuas bênçãos prodigamente derramadas sobre as nossas vidas ao longo de todo esse ano de 2020. Um ano com imensos desafios, lutas, dificuldades, o mundo em convulsão social em decorrência dessa virose, mas o Senhor no controle de toda a história e no controle de nossas vidas. Recebe, portanto, a nossa gratidão. E nesse instante em que meditaremos na Tua santa palavra, que o Espírito Santo possa gravar essa mensagem em nossos corações. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 126, cântico de romagem, nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando fui seminarista do ano de 2001 a 2004 no Seminário Presbiteriano de Brasília, ainda no primeiro ano eu me deparei com uma das disciplinas que modificaram completamente a maneira como eu me relaciono com Deus hoje e a maneira como eu vejo esse Deus que nós servimos, esse Deus triuno. A disciplina era de teologia sistemática. A matéria, especificamente, os atributos de Deus. E no tomo dos atributos de Deus, existe um assunto que sempre me intriga: a eternidade de Deus. Quando nós pensamos em Deus como um ser eterno, significa que Deus é completamente atemporal. Ele foge, e isso foge de todos os nossos padrões de concepção, de tempo, de espaço. Ele é Senhor do universo, Ele não está restrito a um ano, como nós estamos restritos à passagem de um ano, o nascimento de outro ano. Deus é eterno. Deus é um ser que visualiza de maneira prática, essa doutrina nos ensina, que Deus visualiza a história da humanidade desde a criação, queda, redenção e consumação. Deus visualiza tudo em apenas um relance. Deus vê passado, presente e futuro. Nós estamos restritos ao presente, que não sabemos ao certo o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Nós temos um pouco de memórias do passado. Talvez você não lembre exatamente onde estava quinta-feira passada, nesse horário, e o que estava fazendo. Talvez se eu perguntar assim, você vai parar para pensar: puxa, eu estava em tal lugar. Talvez, eu não sei, comendo, não sei. Mas Deus consegue visualizar tudo dentro de um relance. Toda a existência humana. E eu quero, nessa noite, abordar esse salmo sob três perspectivas que um teólogo do século passado, Warren Wiersbe, um teólogo norte-americano, elaborou esse esboço que eu vou trabalhar aqui essa noite. Então, sob três perspectivas, eu quero tratar desse Salmo 126. São três lições importantes que Deus tem a nos ensinar à luz desse salmo. A primeira lição é atentar para o passado com gratidão. Verso 1 até o verso 3. Atentar, olhar para o passado, aquilo que nós já vivemos até aqui, com gratidão. Esse salmo, como eu disse no início, integra os cânticos de romagem. Romagem nada mais é do que subida de degraus, quando o povo ia em procissão à casa de Deus para adorá-lo. Salmos de romagem eram cânticos que o povo entoava ainda em caminho à casa do Senhor. Jerusalém, antes desse salmo ser composto, havia sido sitiada, invadida, saqueada e destruída pelos violentos caldeus por volta do ano 600,
a.C. No livro do profeta Jeremias, há a descrição que antes do povo ser levado cativo, falsos profetas de Jerusalém lançaram diversas profecias que eram factoides, que eram falsas notícias, as fake news. Já existia esse tipo de coisa ali no antigo Israel. E dentre essas falsas profecias, destacamos a que afirmava que o cativeiro seria de pouca duração. Mas Jeremias, o único profeta da parte do Senhor, disse que o cativeiro duraria mais de uma geração, 70 anos. Muito provavelmente, diversas daquelas pessoas que foram levadas cativas não estariam vivas quando aquele período de prisão fosse abolido. E por meio do decreto de Ciro, imperador persa já, muitos cativos regressariam do cativeiro babilônico para Jerusalém. Os hebreus sofreram muito no período que estiveram em Babilônia. Eram lamentações e gemidos constantes, um período de escravidão e de sofrimento. Mas finalmente, após 70 anos de cativeiro, Deus promoveu a libertação do seu povo a fim de reintegrá-los à terra prometida. O verso 1, a parte A, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Para os primeiros que voltaram ao ver as terras de Jerusalém, aquilo parecia um sonho, não era real. Eu fico imaginando quando finalmente surgiu uma vacina confiável, quando de fato a população mundial for vacinada e quando a ciência, de certa forma, conseguir interpretar ou esquadrinhar esse vírus. Nós vamos ficar como quem sonha. Uma médica, não sei se foi essa semana ou semana passada, disse que o uso de máscara será pelos próximos 2 anos. O pessoal ficou muito chateado com essa médica. Mas percebam que os exilados, quando voltaram do cativeiro e se viram livres daquele jugo de escravidão, ficaram como quem sonha. Às vezes nós temos sonhos desagradáveis e certamente já aconteceu com os irmãos, como já aconteceu comigo. Em meio a um sonho desagradável, no meio do sonho eu mesmo digo, isso aqui só pode ser um sonho, isso não é verdade. E quando eu acordo eu digo, ufa, ainda bem que isso era um sonho. Eu não quero mais saber desse tipo de situação. Porém, nós não desejamos que um sonho bom termine. E para os judeus, o que estava acontecendo era como se fosse um sonho, mas era a mais límpida e gloriosa realidade. A expressão como um sonho reflete que a libertação do povo foi muito além do que eles esperavam. E qual era a esperança de uma pessoa escrava? O que o escravo tem de esperança? Nada. 70 anos sob esse jugo, já estavam condicionados novamente a uma situação de escravidão. Os feitos de Deus foram tão visíveis e inegáveis que havia comentários entre as nações. Verso 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. João Calvino, reformador da igreja no século XVI, comentando esse versículo, registrou o seguinte: o onipotente poder de Deus manifestado nesse livramento era conhecido até mesmo pelos ímpios, pelos não-judeus, pelo povo que não era da aliança, pelos ateus. É como se os ateus de alguma forma admitissem a misericórdia de Deus na vida do seu povo. Eles conseguiram perceber de uma forma muito clara, e no verso 3, o povo expressa a gratidão. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Os israelitas simplesmente estão reconhecendo a atuação da bondosa e graciosa mão de Deus. Os teólogos têm feito um paralelo interessante desse texto com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos seus eleitos. Esse reconhecimento é sinal de gratidão e maturidade espiritual. E nós sabemos, irmãos, que há certos episódios, eventos, situações, circunstâncias das nossas vidas que só aconteceram por causa da ação benevolente de Deus. Foi porque Deus teve misericórdia.
E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos há muito perecido em diversas situações. A nossa vida é muito frágil, está sujeita a ser quebrada a qualquer instante, a qualquer situação. Nós estamos diante de uma situação de resfriado que tem deixado as pessoas com medo. Aqui em Brasília eu tenho recebido notícias de irmãos da igreja que estão se infectando, não novamente ainda, mas irmãos da igreja que estão se infectando, pessoas que têm uma saúde ótima e de repente contraem essa virose e ficam muito mal. Um vírus. Eu não digo uma gripezinha, mas uma gripe. Que pode ter consequências severas no organismo. Então é Deus. O maior livramento é aquele que nós não vemos. É o que Deus nos dá. Então, meus amados irmãos, ao avaliarmos a nossa vida pregressa, perceberemos de forma muito clara que Deus fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. A nossa libertação de uma vida alheia a Ele jamais pode ser atribuída aos nossos méritos. Foi uma obra milagrosa dele. Ele usou pessoas, instrumentalizou a sua palavra, instrumentalizou a sua igreja. Então, quando nos defrontamos com essa realidade gloriosa, deve brotar em nossos corações, no mínimo, gratidão pelo passado que o Senhor nos deu. Se o cristão não consegue olhar para trás com gratidão, o cristão não está conseguindo perceber as obras de Deus na sua vida. Mas uma segunda lição que esse salmo nos ensina é encarar o presente com oração, o que nós estamos fazendo aqui. Além de louvar a Deus, engrandecê-lo pelo que Ele é, pelos seus feitos, nós estamos diante dele. Eu creio que uma das motivações preponderantes que nos trazem à igreja nesse último dia do ano, além da gratidão, é interceder pelo ano que vai iniciar. É começar o ano colocando-o diante da presença do nosso Deus. O verso 4 ele diz assim, vejam que verso 1, 2 e 3 ele fala do passado. Grandes coisas o Senhor fez, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando voltamos para o solo pátrio, nós ficamos alegres, ficamos como quem sonha. Ele fala do que Deus fez. E daí parece meio sem sentido, verso 4, quando ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O que é que ele está fazendo aqui? Após 70 anos, o remanescente de Judá retornou à sua pátria. O cativeiro ocorreu em decorrência da apostasia da nação e o retorno à terra prometida só foi viável ou possível por causa de Deus, ante o arrependimento do seu povo. Deus é quem vai conduzindo toda a história. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor dos senhores. Ele é o magnânimo, o soberano do universo. Porém, no verso 4, o salmista roga a Deus que restaure a sorte do seu povo. Eles não já estavam chegando em Jerusalém? Basta olhar para o livro de Neemias. Jerusalém estava em ruínas. Era uma cidade destruída. Quando você conversa com um profissional de construção, um pedreiro, e você faz uma simples pergunta, você pode perguntar para qualquer pedreiro, é mais fácil restaurar ou construir? Ele vai dizer que é mais fácil construir. Porque no processo de restauração surgem situações que você não calculou e não viu. Vai reformar uma casa velha. Aqui na igreja, às vezes a gente tem que fazer alguns reparos lá no prédio da igreja. Nós não sabemos muito bem onde estão as conexões ali na Praça do Bicalho. Eu sempre digo para o Moisés, vai ter surpresa. E são várias surpresas. É um cano que você não acha. É uma instalação que foi feita do modo que você não entende. Você quebra de um lado e tem que quebrar outro. E os pedreiros ficam às vezes meio perdidos. De modo que aquilo que você combinou para a restauração se perde logo nos primeiros dias de trabalho. E o salmista olha para a situação de Jerusalém e diz, Senhor, restaura a nossa sorte. Não houve nada mais infeliz para aquela nação do que viver em cativeiro. O judeu tem um apreço muito grande por sua terra. Até os dias de hoje, os judeus têm um apreço enorme por sua terra natal.
E quando eles são restabelecidos à terra, muitos não tiveram coragem de voltar nos primeiros momentos. Então, o retorno para Jerusalém foi por levas. Tinham receio de retornar ao solo pátrio, seja por medo de dominadores da sua terra natal, que lhes eram desfavoráveis, hostis, e isso trazia desânimo de enfrentar a jornada. Então muitos acabavam ficando acomodados na situação de cativeiro. Por isso o salmista diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe em Jerusalém é um deserto, simplesmente um deserto. Fica ao sul da Palestina. E no lado norte da Palestina estavam os montes gélidos. E no Neguebe imperava a sequidão, afinal de contas era um deserto. Todavia, alguns períodos do ano ocorria o fenômeno de águas torrenciais advindas daquelas neves que eram dissolvidas dos montes ao norte. E essas torrentes, em meio ao Neguebe, comunicavam, de certa forma, a esperança, vida. Onde tem água, tem vida. A esperança da misericórdia divina alcançar os lugares mais secos, mais assolados, mais inesperados. Os israelitas careciam urgentemente dessas misericórdias de Deus para serem encorajados, porque havia muito trabalho a ser feito, havia muita oposição a se enfrentar. Ainda hoje Deus pode fazer o deserto florescer. A nossa vida pode reverdecer e frutificar para a glória dele. A oração, de alguma maneira, nos ajuda a perceber a ação milagrosa do Senhor nos momentos mais difíceis. A oração faz com que nós nos conectemos com essa vontade do nosso Deus. Que nos momentos de maior sequidão, desilusão, para muitos de depressão, de desventura, de frustração, de impotência e opressão, a nossa esperança seja renovada. Que estejam impressas em nossos corações com uma tinta inapagável as palavras do profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, versos 21 e 22, quando Jeremias diz o seguinte: em meio àquela desolação, uma situação tão triste de cativeiro que o povo se encontrava, por isso Lamentações de Jeremias. Jeremias chega a descrever que a fome era tamanha que as mães matavam seus filhos e comiam as carnes dos seus filhos. Tamanha era a fome. E lá em Lamentações 3:21, depois de descrever tanto sofrimento, Jeremias ora a Deus e diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ou aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. É um ano difícil, será um ano difícil para todos nós, mas nós temos que contar com essas misericórdias de Deus se renovando sobre nós a cada dia e nos encorajando a cada dia, a cada manhã, a todo instante. Além de atentar para o passado com gratidão e encarar o presente com oração, uma última lição que eu quero depreender deste salmo é atentar para o futuro com esperança. Atentar para o futuro com esperança. Versos 5 ao 6 ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando o imperador persa, Ciro, impetrou o decreto de libertação dos judeus, houve alegria. Alegria pela liberdade, por causa da liberdade. Alegria pela oportunidade única e singular de retornar para casa. Eu vou retornar para casa. Alegria de retornar à segurança e ao conforto da sua terra. Eu tive um irmão, amigo seminarista, que era extremamente caseiro. Eu creio que até hoje ele o seja. Para ele, o melhor momento que ele tinha era em casa. Era um homem que gostava de ficar em casa. Saía, mas ele gostava de estar em casa,
tranquilo, sossegado. E por diversas vezes eu visitei em casa e ele dizia: olha, como é bom estar em casa, com os meus livros clássicos. Ele lia Platão, ele lia Sócrates, ele lia os melhores filósofos, com os meus livros clássicos e ouvindo música clássica ao ler os meus livros. E tomando um chá. Isso é um costume bem diferente para um brasileiro, né? Está mais para o inglês do que para um brasileiro. Para os judeus era muito bom estar em casa. Era muito bom ter liberdade. Era muito bom poder adorar o seu Deus sem a opressão dos seus inimigos. Os versos 5 e 6 retratam aí a saga do agricultor. O agricultor enfrentava essa tarefa árdua e até os dias atuais é assim. Eu conversei há poucos dias com uma pessoa que trabalha com produção e ela me relatou que nos últimos 2 anos, sem ser 2020, 2019 e 2018, foram tempos difíceis para a lavoura dele. Ele mexe com soja. Não estou falando do Evaldo, estou falando de outra pessoa. Ele falou: olha, pastor, foram anos difíceis para a agricultura. E a agricultura é assim. Esse ano foi ótimo, produzimos muito bem, ganhamos muito dinheiro, mas nós já guardamos o dinheiro, porque talvez ano que vem não seja tão bom, porque você planta, coloca os pesticidas, mas de repente a terra não dá, de repente dá muita chuva, de repente dá muita seca, e ninguém consegue controlar isso. Então a vida do agricultor não é fácil. Por mais que se tenha tecnologia, e a tecnologia amenize as perdas, mas ainda assim é uma vida difícil e de algumas incertezas. E quando saía para semear, o agricultor defrontava-se com variáveis de desdobramentos imprevisíveis. Nós não sabemos o que nos aguarda no ano de 2021. Nós não somos triunfalistas, como muitos segmentos evangélicos, que dizem: esse vai ser o ano da vitória. Esse vai ser o ano que Deus vai operar um milagre na sua vida. Talvez não. Talvez seja o ano de maior tribulação da nossa vida. Nós não sabemos. O futuro pertence a Deus. Mas o salmista nos ensina que nós devemos olhar para o futuro com esperança. Porque o Senhor é o Senhor do futuro. Será que haverá chuvas? Será que as torrentes de águas continuarão fluindo? Será que as pragas comprometerão a vegetação? Será que saqueadores usurparão os frutos da lavoura quando finalmente já estiverem preparados para serem colhidos? Eram essas e outras variáveis que traziam incertezas e tribulações, levando os agricultores a prorromperem em lágrimas. Muitos agricultores, quando começava a chover demais, choravam. Muitos agricultores, quando percebiam que parte dos seus frutos, do produto do seu trabalho, havia sido roubado ou furtado, choravam. Por isso que eles falam: semear chorando, chorando. As lágrimas do agricultor são uma ilustração de tudo que o povo de Deus experimentou no cativeiro. Calvino, ainda comentando esses versos, ele diz: aqueles que eram sustentados pela promessa de Deus nutriam em seu coração a esperança da colheita, embora num tempo de extrema escassez lançassem suas sementes no solo e, por assim dizer, no espírito de aventura. A nossa esperança está no Senhor nosso Deus. O período de plantio iria acabar e haveria o momento da colheita, o momento de alegria. O tempo da colheita era tão esplêndido e alegre que foi estabelecido nos dias de Israel uma festa para esse tempo. A festa do Pentecostes, ou a festa das primícias da terra. Quando eles escolhiam, eles iam em cânticos em adoração diante de Deus e havia um período de celebração pelos produtos da terra que o Senhor havia proporcionado ao seu povo. Vejam que todos os movimentos dessa festa eram jubilosos. A lamentação e os gemidos foram substituídos pelos risos e pelos cânticos de alegria. A semente é algo tão pequeno, irmãos, mas que produz grandiosos frutos. A obra de Cristo começou muito pequena,
numa cidade pequena, insignificante, numa cidade sem muita importância, sem muita repercussão. Mas é uma obra que cresceu bastante e que tem produzido frutos no mundo inteiro. Tudo começou com uma santa semente, Cristo. E foi uma obra extremamente dolorosa. Ele padeceu, ele sofreu na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui. E não apenas estivéssemos aqui, mas para que nós pudéssemos ter esperança de um futuro glorioso com Ele. E quando eu me refiro a um futuro glorioso, não é ser vitorioso apenas na terra. Eu creio que Deus está nos dando vitórias na terra. Sim, está nos dando. Se você tem saúde, se você consegue trabalhar, se você consegue perceber os frutos do seu trabalho, se você consegue ver os rostos dos seus filhos, seus netos, se você consegue ver a bondade de Deus dia a dia, significa que você está sendo vitorioso nessa terra. Mas é um mundo ainda imperfeito. É um mundo ainda que nós plantamos chorando. Há muitas situações que nós estamos num plantio de choro. Mas Isaías 53, verso 11 diz que o Senhor Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Então eu quero finalizar esse ponto, irmãos, ressaltando que é melhor plantar chorando e colher rindo, do que plantar rindo e colher chorando. Vida cristã é assim. Nós estamos plantando chorando, mas pode ter certeza que nós vamos colher rindo. Enquanto muitos ímpios estão plantando rindo, eles vão colher a ruína, a desventura. Então, essas são algumas lições que nós aprendemos à luz desse salmo. Primeira delas, atentar para o passado com gratidão. Segunda, encarar o presente com oração. E terceira, atentar para o futuro com esperança. Esperança no nosso Senhor. Todos nós, em alguma medida, temos interesse nesse salmo. Deus não somente nos enxugará dos olhos toda lágrima, mas difundirá um júbilo indizível em nossos corações. O ano de 2020, pelo menos para mim, me ensinou muitas lições que eu ainda estou digerindo. Dentre as inúmeras lições que esse ano me ensinou, é que o cristão deve manter vivo em seu coração o sentimento de Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo é imperfeito. Esse mundo não tende a melhorar muito. Nós temos ciclos de melhoras, de pioras. Não é a primeira vez que o mundo sofre com uma pandemia. Nós já tivemos pandemias muito mais dramáticas do que essa que a gente está vivendo. Muito mais, pode ter certeza disso. Vamos passar por essa pandemia. Mas vamos ter outras. Então, esse mundo não é perfeito. Aqui, definitivamente, não é o nosso lar. Para os judeus, o voltar para casa era sinônimo de um local definitivo, de júbilo, de celebração, de identidade, de comunhão com Deus. Para a cristandade dos nossos dias, o voltar para casa é estar com o Senhor. Então, se tem uma lição que deve ficar evidente em nossos corações em meio a essa pandemia, é o sentimento de Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aí na consumação, tudo será perfeito. Nós teremos corpos perfeitos, nós não ficaremos doentes, nós não perderemos pessoas que amamos, nós não ficaremos assombrados com os perigos, a violência, porque nada disso vai existir no novo céu e na nova terra que o Senhor está preparando para nós. Então que esse sentimento de Maranata possa tomar conta dos nossos corações. Que possamos prosseguir a nossa peregrinação 2021, 2022, até quando o Senhor nos permitir estar nesse mundo, mas tendo os nossos pés na terra e os nossos corações com o Senhor. Amém.